Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui na manhã desse dia, nessa comunhão maravilhosa, nessa comunhão tão edificante, depois de um banquete tão especial desse que nós tivemos aqui agora há pouco, né? Mergulhando na palavra de Deus. Eu estou assim muito alimentado aqui. Muito alimentado aqui. Amém? Eu quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui. Quero agradecer ao nosso pastor, aos nossos pastores, irmão Carlos, irmão Cleiton, por essa grande oportunidade de estarmos aqui servindo ao Senhor e ministrando aos irmãos. Trago aqui comigo o carinho, a paz, amém, o abraço dos nossos irmãos ali de Duque de Caxias. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Bem, amados, convido a amada igreja do Senhor a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Glória a Deus. Os irmãos me permitam utilizar a Bíblia do aplicativo, porque essa Bíblia minha aqui, ela não tem a versão ACF. Eu prefiro realizar a leitura na versão da Almeida Corrigida Fiel. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim. Glória a Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, Ele é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai querido, uma vez mais, Senhor, clamamos a Ti agora por graça, por misericórdia, ó Deus, atendendo, Senhor, ao convite, à convocação dos Teus servos, aqui estamos, para estar ministrando aos nossos irmãos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Ó Deus, certos e convictos de que não somos nada, não podemos fazer nada, se a Tua presença não for conosco, se o Senhor não agir através de nós. Meu Deus, somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua presença. Somos totalmente dependentes do Teu Santo Espírito. Então, Senhor, que diminua eu e que não fale o homem, mas que o Teu Espírito tenha a liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. Vem nos alimentar, ó Deus. Vem continuar, Senhor, a nos alimentar, porque esta manhã é uma manhã de alegria, uma manhã de vitória, uma manhã de banquete na Tua presença.
Te louvamos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, quando eu cheguei aqui, o pastor ele disse, pastor, fica à vontade, né? A igreja pode sentar? O pastor disse, fica à vontade, então, pastor, vou ficar à vontade, tá? Posso me utilizar aqui dessa didática aí, evangelista? Irmão? Vou me utilizar aqui dessa didática, dessa dinâmica, tá? Porque, por coincidência, nós fazemos assim também em Caxias, tá? Nós fazemos também assim em Caxias. Eu creio que aquilo que o pastor Alan chama de meditação bíblica participativa, de fato, ela é uma edificação mútua, ela é uma edificação completa, né? Para a glória de Deus. Então, vou contar aqui com a participação de alguns irmãos, amém? Pedir que os irmãos também estejam aqui realizando a leitura. Bem, amados, nós poderíamos chamar aqui o tema dessa ministração como vivendo para agradar a Deus, ou até mesmo vivendo em santidade, ou, nós vamos ver mais à frente, santidade ao Senhor. Amém? E esse texto que o apóstolo Paulo ele traz para a nossa edificação, ele escrevendo à igreja de Tessalônica, e eu quero aqui, antes de entrar na exposição da palavra propriamente dito, quero trazer aqui alguns conhecimentos práticos acerca da carta, acerca do contexto, amém? O apóstolo Paulo ele vai escrever por volta de 49 a 51 depois de Cristo a esses irmãos de Tessalônica. Salônica ou Tessalônica, como é mais bem conhecida, era a capital e a cidade mais populosa da província romana da Macedônia, né? Ficava ali, fica inclusive situada ao norte da Grécia. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, né, eu muito me alegrei quando o nosso evangelista colocou o mapa aqui da segunda viagem missionária, né? Deus é tremendo, Deus ele sabe trabalhar, né? E nós estamos aprendendo com ele. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele passou ali e formou uma pequena, mas perseverante igreja. Amém? O tema principal da carta é a segunda vinda de Cristo. Tanto a primeira como a segunda, mas o motivo pelo qual Paulo exorta essa igreja a buscar a santificação é exatamente esse. Por quê? Porque a vinda do Senhor é o tema principal dessa palavra, dessa carta. Amém? E em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra ela vai nos declarar: porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então essa é a razão e o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele vai trazer essa ministração aos irmãos de Tessalônica e a nós hoje através do Santo Espírito de Deus. Interessante notar, amados, que aqui na estrutura do texto, no capítulo 4, nós podemos ver aqui o Espírito Santo de Deus falando conosco. Do versículo 1 ao versículo 8, ele vai falar acerca da santidade, uma vida em santidade. Como viver uma vida em santidade? No versículo 9 e 10 desse capítulo, ele vai falar sobre uma vida em amor. No versículo 11 e 12, ele vai falar acerca de uma vida em justiça, o amor ao próximo, a justiça, fazer o bem ao próximo. E ele vai encerrar esse capítulo nos versículos 13 a 18 com uma palavra escatológica e trazendo esperança à igreja. Amém? Mas o nosso foco nessa manhã, ele vai ficar nesses primeiros 8 versículos aí. Eu gostaria de compartilhar com os amados aqui
do estudo da palavra. Essa não é meramente uma pregação da palavra de Deus, né? Eu creio que todos aqui são servos do Senhor, então nós vamos mais uma vez meditarmos juntos na palavra de Deus, amém? E como os irmãos já nos deixaram à vontade, nós vamos fazer aqui essa exposição com essa mesma dinâmica, para a glória de Deus. Bem, o versículo 1, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, a palavra que nos chama a atenção aqui é esse advérbio, finalmente, em algumas versões, portanto, né? E esse advérbio ele vai apontar para uma conclusão. O apóstolo Paulo aqui, ele está começando a encerrar a carta. Então, de tudo que ele já ministrou nos 3 primeiros capítulos, ele vai trazer aqui uma exposição de conclusão para a nossa vida. E aí ele destaca aqui o seguinte: e efetivamente estás fazendo, conforme a tudo quanto eles haviam ministrado a eles, né? Mas continueis progredindo cada vez mais. Amados, essa palavra, ela nos chama a atenção para a não estagnação na carreira cristã, a nós não nos conformarmos com o que nós já temos. Nós já temos coisas grandiosas da parte de Deus. Nós já temos bênçãos incontáveis. Mas o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável, queridos. Uma fonte inesgotável. Nós passaremos toda a eternidade nos alimentando do Senhor. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus. Então, que a igreja do Senhor não tenha essa mentalidade de comodismo, que a igreja do Senhor ela venha avançar. Ele diz aqui na palavra: continueis progredindo cada vez mais, mesmo que vocês já tenham esse conhecimento, mesmo que vocês já tenham essa base, ele diz aqui aos irmãos de Tessalônica: continueis progredindo cada vez mais. Amém? Porque a palavra ela vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aponta para um processo contínuo, né, que não pode parar. Então vamos continuar nessa caminhada. E aí o texto também diz: como recebestes de nós. Então Paulo aqui está falando acerca de tudo que eles haviam aprendido com os apóstolos, de tudo aquilo que eles haviam aprendido com o próprio apóstolo Paulo, né? E eu gostaria de ler com os amados um contexto aqui na própria carta, no capítulo 2, no versículo 13. No versículo 13 do capítulo 2 dessa carta, Paulo vai dizer: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E que razão é essa? Ele vai dizer: é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então Paulo aqui, ele confirma que esses irmãos estavam alicerçados na palavra, eles estavam alimentados e alicerçados na doutrina dos apóstolos. Mas ele não deixa de exortá-los acerca do continuar progredindo cada vez mais. Amém? Outra palavra que nos chama a atenção ainda aqui nesse versículo, amados, é o andar
e agradar a Deus, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, no versículo 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Então, amados, Deus nessa manhã está nos exortando, a começar por esse vaso de barro que está falando aos irmãos, a andarmos e continuarmos andando, e esse andar, ele significa claramente o viver cotidianamente, agradando a Deus. Porque ele diz, porque deveis viver e agradar a Deus. Então, nós devemos viver uma vida que glorifique ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. E quantas das vezes na nossa vida nós passamos por uma situação em que nós vemos o mar imenso à nossa frente e o inimigo atrás de nós, e nós às vezes chegamos até a nos desesperar, porque nós não vemos solução, nós não vemos caminho, nós não vemos resposta. E aí nós vamos clamar ao Senhor e o Senhor vai dizer, por que clamas a mim? Continua marchando. Foi isso que ele disse a Moisés, não foi? Ele disse isso a Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É como se Deus dissesse assim, ora, vocês não sabem que eu estou com vocês? Eu já não disse que vou adiante de vocês? Né? Interessante isso. O texto relata que Moisés ele vai clamar ao Senhor. E ele não errou nessa atitude. Nós devemos clamar ao Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Mas há momentos na nossa vida que, ao invés de nós clamarmos ao Senhor, nós temos que exercer a autoridade que Ele já nos deu e ministrar sobre essa questão. Seja ela qual for, seja ela qual for, seja o obstáculo que for, Ele é maior. Amém? Ele é maior. Queridos, o termo santo, porque o tema dessa ministração e dessa reflexão bíblica é a santidade ao Senhor. O termo no hebraico é Kadesh ou Kadosh, significa santo, e isso é um título exclusivo, digamos assim, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é chamado, inclusive, de o Santo de Israel. O Santo de Israel. E nós somos o novo Israel, né? Nós somos o povo de Deus. Esse santo, ele habita a nossa vida. Esse Kadesh, esse Kadosh, ele habita a nossa vida. É por isso que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai dizer que nós devemos buscar uma vida que agrade a Deus através da santificação. E devemos buscar isso com todas as nossas forças. Então, o termo santo significa separado, separado para uso exclusivo de Deus. Interessante essa definição, né? Separado para uso exclusivo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos santifica. Nós nos lembramos também da oração sacerdotal de Jesus em João, capítulo 17, versículo 17. Eu gostaria que o nosso irmão Hermélio lesse esse texto, já utilizando aqui da nossa didática. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17. Glória a Deus. Amém. Evangelho de João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade.
Amados do Senhor, qual é a forma principal de nós santificarmos a nossa vida? Mergulhando na palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, examinando a palavra, estudando a palavra, mas, acima de tudo, praticando a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Mas aquele que não pratica os meus mandamentos, a palavra de Deus, inclusive, diz que os que não amam o Senhor são anátema, né? São malditos, porque não estão debaixo da aliança de Deus, estão debaixo da ira do Deus eterno, estão debaixo da ira do Cordeiro. Amém? Outra palavra na própria carta aqui, agora no capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses 5, 23, também é um texto bem conhecido dos amados. Irmão Hermélio, pode ler mais uma vez? Por gentileza. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Interessante, amados, que a palavra começa dizendo de dentro para fora, né? O vosso espírito e alma e corpo. A transformação começa de dentro para fora. De dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Interessante, vai abrindo aqui um parêntese, que refletindo sobre essa palavra, sobre essa triunidade, porque se nós somos a imagem, semelhança de um Deus triuno, nós também somos triunos nessa tripartida composição, não é isso? Porque nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. Uma definição mais específica, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Não é isso? Amém? Eu gostaria de compartilhar isso aqui com a igreja e com os nossos amados que estão nos acompanhando aí, pelos canais, porque o mesmo Deus dá paz. Porque o mesmo Deus dá paz. Para que essa santificação ela se promova na vida do homem, ele tem que estar em paz com Deus. E essa paz só é promovida através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe paz verdadeira sem o sangue de Cristo na vida do homem. Amém? Então, a prioridade aqui é estar em paz com Deus. E o texto nos diz: vos santifica em tudo. Ele nos santifica. Ele santifica o nosso espírito, o nosso próprio ser, a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos um espírito. Porque Deus é espírito. Amém? E a palavra ainda vai dizer mais, ela diz que ele é o Pai dos espíritos. Ela não diz que ele é o Pai das almas, ou o Pai dos corpos, mas o Pai dos espíritos. Amém? Interessante isso. Que eles sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui entra a responsabilidade humana. Aqui entra a nossa responsabilidade, porque o próprio texto no início vai dizer que esse Deus da paz nos santifica.
Mas aí entra também a nossa responsabilidade de conservarmos uma vida em santidade na presença do Senhor. Frutos de justiça, frutos de santidade. Amém, queridos? No versículo 2 da carta, o apóstolo vai dizer: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. São exatamente o que nós já citamos aqui, os mandamentos do Senhor, os fundamentos da doutrina dos apóstolos. Nós vemos isso também na própria carta, no capítulo 1, e no versículo de número 5, nosso querido irmão Hermélio, por gentileza, se alguém mais quiser fazer a leitura, fica à vontade, queridos. Nosso evangelista, então. Amém. 1 Tessalonicenses 1,5. Positivo. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Ele foi no poder do Espírito e em plena convicção. A definição de fé é isso, né? Convicção, certeza. Hebreus 11:1 vai dizer: porque o que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Em outras versões vai falar de convicção e de certeza. Não é isso? Convicção e certeza em quê? Convicção e certeza naquilo que Deus falou. E vamos aqui dar um exemplo disso. O Senhor, ele disse que tem cuidado de nós. Então, por que muitas das vezes nós ficamos aflitos, desesperados até, por situações que acontecem na nossa vida, na nossa carreira? Nós nos esquecemos disso. Nós temos que nos lembrar dessas promessas, amados. O Senhor, ele é fiel, ele não muda, ele permanece, ele é o mesmo. Amém? O versículo de número 3 vai dizer, voltando aqui ao capítulo 4, no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, na parte A do texto, a palavra vai dizer que a vontade dele é que nós venhamos nos santificar. Viver uma vida em santidade não é viver uma vida em perfeição, porque santo no sentido de perfeição só existe um, né? Aquele que não teve pecado, que não tem pecado, que a morte não pôde contê-lo e que ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. O que aconteceu ali naquele momento, amados? Foi uma troca. Foi uma substituição. Ele é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar de miserável, ele tomou o nosso lugar de pecador, para que nós tomássemos o seu lugar em justiça. É por isso que quando Deus olha para a nossa vida, mesmo debilitada, mesmo errante, mesmo caindo, errando, pecando, ele não vê a nossa miséria. Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus sobre a nossa vida. A ira de Deus não está sobre nós, amados, porque nós não fomos chamados para a ira, mas para a comunhão com Deus eterno. Porém, cabe a nós guardarmos essa comunhão. Em Apocalipse 3:11, o Senhor vai dizer: eis que venho sem demora. Mas olha o detalhe: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A nossa responsabilidade está aqui.
Na parte B desse versículo 3, ele diz que vos abstenhais da prostituição. É sabido de todos nós que o contexto aqui, na verdade, Paulo está falando para uma pequena igreja, mas uma igreja perseverante, mas uma igreja em que os irmãos ali de Tessalônica estavam imersos numa sociedade depravada, uma sociedade decadente, uma sociedade promíscua, uma sociedade desprovida totalmente de Deus, onde haviam os bacanais, onde haviam as prostitutas cultuais. Esse era o contexto em que os irmãos de Tessalônica viviam. E Paulo, na sua preocupação de pastor, de apacentador, ele vai exortá-los a que não venham ceder à tentação da prostituição, daquele meio, mas que eles fossem o sal da terra naquele lugar. Amém? Essa era a preocupação de Paulo e esse é o objetivo da carta. Uma sociedade totalmente depravada. Era uma cidade grega, né, Tessalônica. E no panteão grego existia lá o deus Eros, o deus do erotismo, da promiscuidade. Também havia o deus Baco, né? De onde se originam os bacanais. Não vamos entrar aqui em detalhes porque não há necessidade disso, mas era uma sociedade totalmente depravada, promíscua. E essa era a preocupação do apóstolo. No versículo 3, então, a palavra diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. Quem gostaria de ler? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? A boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Não se trata aqui de três vontades, uma boa, uma agradável e uma perfeita, mas da mesma vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. E essa vontade perfeita do Senhor é que nós sejamos homens e mulheres que vivam uma vida em santidade ao Senhor, que vivam uma vida que glorifique a Deus, que vive uma vida que vai reluzir essa glória de Deus através da santificação no seu espírito para esse mundo. Esse mundo precisa ver a diferença. Esse mundo precisa ver a luz do Evangelho reluzindo através de nós. Esse mundo precisa ver isso, irmãos. E essa é a missão desse ministério. E também de alguns outros, porque nós não somos os únicos, né, que têm essa missão, mas nós podemos entender que nós estamos vivendo já o início da apostasia, onde hoje servir a Deus é um modismo, onde hoje os crentes querem servir a Deus do jeito deles. Não é do jeito de Deus, é do jeito deles. Querem continuar na promiscuidade e se dizem servos de Deus, se dizem cristãos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Não é diferente daquela sociedade em que os irmãos de Tessalônica viviam. O versículo de número 4, voltando ao nosso texto base, o versículo
de número 4, nos diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dar uma ênfase na responsabilidade que nós temos nessa parte. Ele dá uma ênfase aqui. Que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso, em algumas versões, vaso, o próprio corpo em santificação e honra. E aí ele continua dizendo, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Irmão Hermélio, pode ler para nós nessa sua versão, versículo 5? Sim, diz assim: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Concupiscência, paixão da concupiscência, o desejo desenfreado da carne, o desejo descontrolado da nossa natureza humana, decadente, adâmica. Nas linhas e na palavra do apóstolo Paulo, velho homem. Em muitos casos, nós temos permitido que esse velho homem ele venha ressuscitar de novo. E isso é o princípio da apostasia. Isso é o princípio da apostasia. Então, Senhor, o desejo dele é que nós sejamos vasos de santidade, vasos de honra. Em Romanos capítulo 6, no versículo 19, vamos ler aqui algo interessante. Os irmãos podem ler, por gentileza. Romanos 6, 19. Glória a Deus. Romanos 6,19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Amém, queridos? Esse é o nosso ministério. Usar dos nossos membros, usar do nosso corpo, usar da nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, deve expressar essa santificação, deve expressar essa santidade, porque isso é a vontade de Deus. Se nós fomos chamados para agradar esse Deus, devemos cumprir a sua palavra, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida que vai reluzir a glória desse santo, a glória desse Kadosh, a glória desse Cristo que habita dentro de nós através do seu Espírito. Amém? Ainda em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, amados, vamos fazer aqui uma maratona, tá? Uma maratona bíblica aqui. Vamos dar aqui uma passeada na palavra para a glória de Deus. Romanos 8, versículo 30. Glória a Deus. O texto nos diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto, especificamente, ele fala do processo da nossa salvação. Vejam, e aos que predestinou, desde antes da fundação do mundo, Deus olhou para você e para mim e disse: eu te amo, vem para mim. Você é um predestinado. É o chamado de Deus. E aí ele diz: e a esses também chamou. Porque Deus, ele nos amou e em seu coração ele nos predestina a esse chamamento. E ele nos chama. E quando ele nos chama, nós atendemos a esse chamado manifestando a nossa fé.
Vejam o que está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas observem o princípio ali do início do texto. Pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé. Deus, ele manifesta a sua graça nos chamando. Deus, ele manifesta a sua graça nos predestinando. E nós, através da nossa fé, atendemos a esse chamado. Nós manifestamos a nossa fé quando Deus manifestou a sua graça. Então o homem, ele atende a esse chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, através do sangue do Cordeiro de Deus, nossas vidas são justificadas. Nós somos justificados. Na mente de Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado. É exatamente isso, queridos. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa parte aqui, é interessante que o Senhor coloca aqui no pretérito, mas esse processo é o processo da doutrina da glorificação do nosso corpo. Isso vai acontecer no momento em que o Senhor rasgar os céus para arrebatar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, juntamente com eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Observem que o abrir e fechar de olhos não é a vinda dele, é esse processo da glorificação. Quando isso aqui, que é mortal, se revestir da imortalidade, naquele momento, essa palavra se cumpre. A esses também glorificou. Isso se trata da doutrina da glorificação do corpo. Amém, queridos? Glória a Deus. Voltando aqui ao nosso texto, agora no versículo de número 5, nosso texto base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 5 o apóstolo vai dizer: não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, como nosso querido irmão Hermélio leu, ou seja, não na carne, não na natureza decadente e adâmica. E nós vamos ver uma ponte aqui em Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 18 e 19. O texto nos diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É exatamente isso que acontecia naquela sociedade em que os irmãos de Tessalônica estavam vivendo a sua fé. Uma sociedade totalmente decadente, longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. E o versículo de número 6 do nosso texto base vai dizer: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Esse versículo de número 6 aqui, amados, ele vai nos apontar para uma vida de justiça, uma vida de amor ao próximo. A palavra, ela nos revela que o caminhar cristão é um caminhar em santidade e justiça. Essas são as duas pernas do cristão: santidade e justiça. Então o cristão vai andando, santidade e justiça, santidade e justiça, santidade e justiça,
A santidade aponta para o nosso relacionamento com Deus eterno. A justiça aponta para o nosso relacionamento com o próximo. Senhor, qual é o maior mandamento na lei? Amarás o teu Deus acima de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, de todos os teus sentimentos. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o andar em santidade e justiça, queridos. Esse versículo de número 6, e de uma forma bem interessante, essa palavra está registrada no número 6, e o 6 na numerologia bíblica é o número do homem, né? Interessante isso. Vai tratar do nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí vem a pergunta: quem é o próximo mais próximo? Quem é o próximo mais próximo de nós? Se não o nosso cônjuge, se não a nossa família de sangue, né? Os nossos vizinhos. Como é que está o nosso relacionamento com a nossa família? Como é que está o nosso relacionamento com os nossos conhecidos, amigos, vizinhos? O evangelho começa dentro do lar. A prática do evangelho começa dentro do lar cristão. Vamos seguir aqui, amados. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, vamos ver algo muito interessante aqui também. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quem poderia ler? Amém. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Perdão, é isso mesmo. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados do Senhor, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que é o tema principal dessa carta aos Tessalonicenses, vai ser um dia de glória para a igreja, mas vai ser um dia de terror para o mundo. Porque o Cordeiro não vem, quem vem agora é o leão da tribo de Judá, para fazer justiça e para fazer juízo na terra. Os homens vão fugir da morte, vão tentar fugir da morte, não poderão. Porque ninguém escapa da ira desse Deus, que é santo, que é justo, que é eterno e que não deixa a sua palavra cair por terra. Então, o texto fala aqui do vingador. A ira de Deus se aproxima desse mundo, amados. Mas lembramos aqui que a igreja do Senhor não foi chamada para a ira de Deus. Amém? Mas para a comunhão. O versículo de número 7 do nosso texto base, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então nós vemos aqui, em todo o capítulo 4, mais precisamente nos 8 primeiros versículos, essa ênfase numa vida de santidade. E nós lembramos aqui, viver em santidade não é ser perfeito, irmãos. Vai ter uma hora que nós vamos fraquejar, sim, mas a palavra diz que o meu justo, ainda que caia, não ficará prostrado. O Espírito Santo de Deus habita em nós, sabe? Não existe um liquid paper lá no céu em que, quando nós erramos, o Senhor passa lá
o liquid paper, ou deleta o nosso nome do livro da vida. Não, queridos. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre a nossa vida. O sacrifício foi perfeito. Mas é nossa responsabilidade estarmos de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É responsabilidade nossa. É a nossa responsabilidade. Então o apóstolo ele traz aqui um chamado à santidade. Vamos ver agora Efésios, voltando a Efésios, capítulo 4. Agora no versículo 30. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Alguém pode ler? Obrigado, meu irmão. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meu Deus, é tremendo, é tremendo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. Quando os anjos vierem arrebatar a igreja do Senhor, eles vão ver esse selo em nós. Esse vem. Não, esse não tem o selo. A ira de Deus está sobre ele. O Espírito Santo de Deus é o selo da nossa redenção. Mas a palavra nos adverte, nos exorta que nós não devemos entristecê-lo. Queridos, o Pai está no seu trono, o Filho está à sua destra, mas o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a face da terra, trabalhando e cooperando com a igreja do Senhor na obra da redenção. E ele está aqui em nosso meio, e ele está aqui dentro de cada um de nós. Não vamos entristecê-lo, queridos. Não vamos entristecê-lo. É por isso que eu estou aqui em temor e tremor diante dos amados para trazer essa ministração, servindo ao Senhor, cuidando da minha vida para que eu não caia, trabalhando a minha responsabilidade, e essa é uma responsabilidade de todos nós. Vamos ver aqui, amados, uma sequência de textos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. E agora eu quero a participação dos amados aí, mas efetivamente. 1 de Pedro, capítulo 1, 16, que é o primeiro que pode ler para nós. Glória a Deus. 1 Pedro 1,16. Isso, amado. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro, ele traz a lembrança, a palavra da lei. Ele traz a lembrança aqui, o mandamento de Deus de uma vida de santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Segunda carta de Pedro agora, no capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Vamos maratonar a palavra de Deus, amados? Glória a Deus. 2 de Pedro 1, 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Queridos, que coisa tremenda isso, amados. Pelas quais vou ler de novo, me permita, amado. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes, ou, em outras versões, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amados, o que é uma vida em santidade?
é simplesmente alimentar a natureza divina em nós e mortificar a natureza adâmica que nós herdamos de Adão. Vamos manter o velho homem sepultado. Vamos manter o velho homem morto de fato. E vamos viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Somos coparticipantes da natureza divina. A natureza divina habita em nós. Através de quem, amados? Do Espírito Santo de Deus. Portanto, não vamos entristecê-lo. Não vamos entristecê-lo. Chegamos aqui a um texto muito interessante no livro de Êxodo. Gostaria que a igreja nos acompanhasse em Êxodo, capítulo 39. Glória a Deus. Êxodo 39, apenas o versículo de número 30. Demos uma caminhada maior aí, né? Fomos até a Antiga Aliança. Êxodo 39, versículo 30. Diz assim a palavra: também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Voltemos um pouquinho no capítulo 28, vamos ver para quem era essa coroa com a inscrição santidade ao Senhor. Capítulo 28 de Êxodo, nos versículos 36 a 38. Todos acharam? A palavra nos diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes: santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Glória a Deus. Esse Deus não muda, amados. Esse Deus não muda. O Deus da antiga aliança é o Deus da nova aliança. O que mudou foi a aliança. O que mudou foi o testamento. Mas a vontade dele é a mesma. A vontade dele é que nós tenhamos inscrito no nosso coração, como foi escrito por um sinete ali, naquela lâmina, no nosso coração esteja a santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor. Voltando, amados, e encerrando aqui, no versículo de número 8 do nosso texto base, o apóstolo Paulo, ele vai concluir dizendo: no versículo 8 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, de Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita a nossa vida, amados. No momento em que nós nos levantamos da cama, no momento em que nós estamos à mesa no café da manhã, no momento que vamos ao nosso trabalho, no momento em que lidamos com os companheiros de trabalho, no momento em que lidamos com o nosso cônjuge, no momento em que lidamos com negócios dessa vida, o Espírito Santo de Deus, ele habita o nosso ser, ele habita o nosso espírito.
Vamos mais uma vez agora em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A maratona está chegando ao fim, amados. Mas vamos lá mais uma vez. Vamos ver o que Pedrão tem a dizer aqui também mais uma vez. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alguém poderia ler também? Nosso evangelista. Amém. 1 Pedro 2,9. Mas 2:9. vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vós sois a raça eleita. Vós sois o sacerdócio real. E o sacerdote real aqui, o sacerdócio real, não se restringe apenas aos pastores. Amém? Mas a todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Passou a se tornar nação santa, passou a se tornar sacerdócio real. Vejam que é um sacerdócio real. Não existe esse sacerdócio real se eu viver uma vida à parte do meu irmão. Mas é nessa comunhão da igreja, nessa coinonia em que a igreja realiza, que nós praticamos esse sacerdócio real. Amém? Porque o nosso sumo pastor e sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, a fim de proclamardes as suas virtudes. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho além dele. Não há religião que salve o homem dos seus pecados, das suas debilidades. Não existe religião para isso. O que salva é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o próprio Cristo, que entregou a sua vida por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Vamos, amados, agora ao último texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Glória a Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos a partir do 17 para o melhor entendimento, amados. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Olha aqui para o pastor, queridos. Quando nós nos unimos à nossa esposa, ao nosso marido, nós nos tornamos uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, queridos. Existe aqui, além de uma unidade, existe uma unicidade. Cristo é cada um de vocês, é cada um de nós. Nós somos o Senhor nessa terra. Nós somos embaixadores do Rei. Nós somos a casa de Deus e como casa de Deus nós estamos sendo ministrados, ou seja, o Deus eterno, o Senhor Jesus, ele está ministrando através de nós. Portanto, essa casa tem que ser santa. Sede santos, porque eu sou santo. 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da impureza, fujam da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Deus Todo-Poderoso? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta de retórica aqui. A resposta nós temos que dar a cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O templo de Deus não é esse templo de alvenaria. O templo de Deus somos cada um de nós, a serviço do Rei, até o dia em que Ele rasgar os céus e chamar a sua igreja. E assim para sempre nós estaremos com o Senhor, com o nosso Kadosh, com o Santo de Israel, aquele que disse: santificai-vos, porque eu sou santo, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Que essa palavra continue falando aos nossos corações, que nós venhamos servir ao nosso Deus em santidade e justiça. Amém, igreja? E a Deus toda a glória. Amém, queridos.